Fala Legião X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação para fazer mais uma introdução para o embate hoje histórico na Copa do Mundo X entre Estados Unidos e Rússia, né, pessoal? Devemos lembrar que essas foram as duas superpotências durante o século XX, foram países que escreveram seu nome na história internacional. Falar de Estados Unidos e Rússia é falar um pouco da história da humanidade, né? E de como, né, a humanidade passou por um processo bastante turbulento, que foi a Guerra Fria. Nós devemos lembrar que esses dois países, né, eles se enfrentaram no pós-Segunda Guerra Mundial, num processo geopolítico, né, de paz armada, podemos dizer assim, uma vez que não existiam confrontos diretos entre os dois lados, uma vez que a Segunda Guerra Mundial inaugurou a era, né, das armas de destruição em massa, das bombas atômicas, as armas nucleares, né? Aí você percebe que a Guerra Fria ela vai se desenrolar em torno dessa tônica, né, onde Estados Unidos e União Soviética vão buscar áreas de influência pelo mundo, né? Fazendo um breve resumo, né, das etapas desse processo, uma primeira etapa foi uma etapa econômica, onde percebemos que Estados Unidos e União Soviética tentam, após a Segunda Guerra, trazer países para sua esfera de influência, economicamente falando, né? Os Estados Unidos prestando o Plano Marshall para recuperar a Europa e o Plano Colombo para recuperar a Ásia, e a União Soviética, né, que era liderada pela Rússia, tinha ali como objetivo trazer os países para a Comecon, a sua economia comunitária, onde ali seria desenvolvido, né, toda uma geopolítica de dependência, de correlação entre os países. Devemos lembrar, pessoal, que nesse cenário existia também uma corrida armamentista que vai se desenrolar. Os dois lados eles vão buscar constantemente produzir armamentos para que oferecessem mais ameaças aos seus inimigos, né, aos seus opositores. Aí lembramos, né, gente, do conceito da destruição mútua assegurada, onde em dado momento você tinha arsenal nuclear na Terra para destruir o planeta 13 vezes, né? Ou seja, um total descontrole em termos de produção, onde na verdade a arma era um instrumento de pressão para os demais países do mundo em relação à sua dependência ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, né? Lembremos que o lado capitalista ele era representado pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar dos países capitalistas, e o bloco soviético ele tinha o Pacto de Varsóvia como aliança militar. A gente percebe que essa Guerra Fria também vai se desenrolar no campo aeroespacial, né? Onde vai haver uma corrida também, onde os dois lados vão competir na produção de tecnologia. O lado russo foi pioneiro, lançando a nave Sputnik para o espaço, né? Tivemos o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ver a Terra com os próprios olhos do espaço. Isso foi um passo que a humanidade aplaudiu, né, e considerou a União Soviética uma potência verdadeiramente. E depois a conquista da Lua, né, com Apolo 11, né, pelos Estados Unidos, onde verdadeiramente 2 bilhões de televisores estavam assistindo ao vivo aquele grande evento, né, histórico na humanidade, que também demonstrou muito poder para os Estados Unidos. A partir do final dos anos 70, a gente percebe o enfraquecimento da Guerra Fria. Essa Guerra Fria ela começou a ficar muito cara para os dois lados. Os Estados Unidos tinham uma vantagem, né, que eles tinham uma produção capitalista interessante, suas empresas, né, eram dinâmicas, né, e produziam capitais que poderiam ser investidos na própria Guerra Fria. Já a União Soviética não contava com essa mesma lógica, tinha muitos gastos sociais, gastos estratégicos. Isso fez com que houvesse um enfraquecimento por parte da União Soviética, né, somado à sua burocracia, problemas ligados à corrupção, crise de desabastecimento, que levaram no final dos anos 80 ao declínio e em 1991 o encerramento definitivo da União Soviética, né, o fim da Guerra Fria e, podemos dizer assim, um prevalecimento do capitalismo, né, que foi hegemônico após esse processo. Analisando geograficamente esses dois países, pegamos os Estados Unidos hoje na liderança do Barack Hussein Obama, presidente democrata, né, eleito logo após a crise de 2008, que foi um processo catastrófico, a maior crise econômica dos Estados Unidos desde 1929, né, um país que tem uma área de 9,3 milhões de quilômetros quadrados para uma população de 320 milhões de pessoas, né, bastante expressiva. A inflação estadunidense hoje ela é bastante reduzida, com 2%. Né? O Obama ele vem aí, mesmo com as suas dificuldades, tentando ali tirar os Estados Unidos desse fosso, né, dessa lama, vamos dizer assim, ainda com muita resistência interna. A oposição entre republicanos e democratas atrapalha bastante a política do Obama, né? E a força de trabalho no país gira em torno de 159 milhões de pessoas, equivalendo a 51,1%. Né? O desemprego ele vem sendo gradualmente reduzido, chegou a 10% durante a crise,
e agora ele está numa faixa ali mediana, né? Ali um pouco abaixo de 7%. Vemos aqui na Rússia, no caso, a presidência do Vladimir Putin. Vladimir Putin, né, um ex-manda-chuvas da KGB, né, um cara que tem uma ligação muito forte com o período de Guerra Fria, né, governou anteriormente, colocou como sucessor Andrei Medvedev, que é uma espécie de braço direito, ou seja, ele continuou comandando a Rússia de qualquer forma, e agora volta para novos mandatos, ou seja, já temos aí uma dinastia Putin que daqui a pouco vai fazer 20 anos, né, onde você percebe, né, uma continuidade dos poderes ainda remanescentes do final da Guerra Fria, né? Percebemos que o Putin, né, ele tem ali um papel, né, uma responsabilidade por estar recuperando a economia russa, que sofreu bastante durante a crise internacional. Lembra que a Rússia, logo após a crise de 2008, ela teve um déficit no seu crescimento de menos 9% no PIB, né? Ou seja, um país que sofreu bastante, que agora vem se reerguendo juntamente aí com os BRICS, né, tornando-se mais importante, mais ativo no processo internacional. A Rússia é o maior país do mundo, né, pessoal? Tem 17 milhões e um pouco mais de quilômetros quadrados, né? Uma coisa impressionante, né? Para uma população de 142,8 milhões de pessoas, né? A inflação russa hoje gira na faixa de 5%, está acompanhando aí relativamente a média dos BRICS, né? E a força de trabalho de 76,4 milhões de pessoas, uma equivalência aí de 53%. Né? Hoje a Rússia se apoia bastante na economia em torno dos mares Negro e Cáspio, onde ele extrai petróleo, extrai gás natural, fornecendo para a Europa e outros países, né? Então existe hoje um apelo muito forte, né, na Rússia, né, em torno da Gazprom, que é uma empresa estatal extremamente poderosa que fornece, né, petróleo para vários países, né? Isso faz com que o dinamismo econômico russo seja bastante grande. No final de 2013, por exemplo, a Rússia chegou, inclusive, junto com a Arábia Saudita, a figurar entre os maiores produtores de petróleo do mundo, o que é uma vantagem estratégica muito interessante. Mas, pessoal, não vamos enrolar mais, vamos para o embate, né? Eu e o Zé Bonner agora com você, para a gente poder mandar brasa e ver quem avança as quartas. Vamos lá, galera. Mestre, cadê minha ripa? Opa, tava usando aqui, cara. Acho que eu vou dispensar hoje essa ripa, né? Vamos então para o embate dos embates, momento histórico no Projeto X, Rússia versus Estados Unidos, Zé Bonner versus Thiago Feitosa, McDonald's, Cheeseburger, Burger King. Vamos ganhar com todo o nosso bacon e poder do queijo cheddar e batata frita na tua cara, mestre. Isso, que violência. É hoje que a cobra fuma, tô cansado, perdendo alguns embates, quero hegemonia aqui no... Vou ganhar tudo! Tudo! Estados Unidos é tudo, quero tudo! Esse que é o problema desse tal de Big Stick aí, ó. Que é tudo, tá vendo? Nem sempre tudo é bom, né? Meu stick voou ali, mas tá... ainda é big. Vamos lá. Pessoal, vamos falar agora aí desse grande embate, né? Na verdade, a gente está tentando aqui, calhou, né, de cair nessa chave, esse embate aí que representa a Guerra Fria, né? Então, na verdade, um processo histórico aí muito importante, que é muito importante nos dias atuais. Lembrando que em meu território jamais terá base americana. E no meu nunca vai ter russo tomando vodka e enchendo o saco. Gente, lembremos que a Guerra Fria foi um processo tão forte que até hoje você percebe os resquícios dela nas difíceis relações entre Washington e o Vladimir Putin, né? Agora, no caso da Ucrânia, isso fica muito bem perceptível, né? Porque existe uma animosidade, existe uma ruptura ali, uma cola que não gruda, né? Porque foram décadas de separação, de rivalidade geopolítica. Isso se comprova aqui na Copa do Mundo X. Vamos lá, Zé Bonner. Vamos lá, vamos começar com a dívida externa. Aqui já ficou fácil, mas né? Nós somos o 24º com cerca de 519 bilhões de dólares. Lembrando que a Rússia aqui, na verdade, né, galera, ela vem se recuperando, né, desse processo histórico que houve, esse conflito, esses altos investimentos pautados no setor bélico, que promoveu, na verdade, uma escassez alimentar. E o país ele vem hoje bem representado junto aos BRICS, né? Só para lembrarmos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Rússia que lista aí com um grande crescimento do seu PIB, né? Uma economia que se aproxima bastante
da China e que vem buscando novos comércios aí e principalmente essa expansão, na verdade, uma espécie de fortalecimento nacional com a anexação ali da Crimeia. Então, na verdade, a Rússia está bem aqui e essa dívida ela tende a reduzir no período atual. E aí, Tiagão? Gente, aí pegou num ponto delicado da nossa economia, né? Aí a gente realmente padece que a maior dívida externa do planeta Terra, com 14,7 trilhões de dólares, né, gente? Quase 7 vezes o PIB brasileiro só de dívida externa. É uma coisa assim, realmente absurda. Isso tem sido revelado agora nas próprias relações políticas internas dos Estados Unidos, onde você vê uma guerra agora entre republicanos e democratas, porque para os Estados Unidos foi muito difícil agora sair desse grau de endividamento sem investir. Para investir, nós precisamos o quê? De crédito, de investimentos. E para ter investimentos, nós precisamos o quê? Aumentar a dívida. Olha a ironia, né? E agora o governo Obama, que é um governo democrata, busca no Congresso, né, que tem muitos republicanos, o partido de oposição, a aceitação, a aprovação do aumento do teto de endividamento. E é claro, a oposição dificulta, né, que esse endividamento aumente. Isso dificulta também com que os Estados Unidos mantenham seu ritmo de investimentos para o crescimento. Então, realmente, nesse caso, os russos fizeram 1-0, mas vamos virar porque somos um país, né, imune a essas intempéries. Fora a vodka, viva a Coca-Cola. Vamos lá. Santos e a porra, aí tá de sacanagem. Santos toda, pessoal, não dá. Os critérios foram feitos antes disso. Aí quer me quebrar. Pato Donald que perderia pra gente. Então, na verdade, nós vamos listar aqui, ó, com a quarta maior emissão de CO2 da Terra, com cerca aí de 1.440 milhões de quilotoneladas. Então, a Rússia aqui, ela é um dos grandes poluidores da Terra, né? A gente cabe lembrar ali da exploração que você tem das áreas de Baku 1 e Baku 2, na verdade, um aí dos pilares na produção de petróleo, listando hoje como o maior produtor de petróleo da Terra, ultrapassando a Arábia Saudita. Então a Rússia ela produz bastante petróleo, a gente explora também esse carvão, alta produção de gás, então a gente polui bastante, né? Porque nós temos uma grande reserva. Então, na verdade, esse crescimento ele vai ser à custa de tudo. A Rússia, na verdade, ela tenta recuperar, né, na verdade, o que ela perdeu aí nesse período de crise pós-Guerra Fria. Então, na verdade, vamos poluir, mas mesmo assim vai ficar difícil, né, Tiagão? É a Rússia que é o grande fornecedor hoje de gás natural e petróleo para a Europa, né? Cerca de 60% da energia consumida pela Europa vem da Rússia. E no caso dos Estados Unidos, aí é mais um gargalo, né? Mais um calcanhar de Aquiles, né, nosso, que é a questão da poluição. Os Estados Unidos foram ultrapassados pela China recentemente, tornando-se o segundo maior poluidor do mundo. Cabe lembrar que os russos estão felizinhos, mas se eles não encontrassem os Estados Unidos, eles não iam perder para ninguém nesse quesito, porque eles são o quarto do mundo. Só que os americanos são o segundo maior poluidor do planeta, com 5.433 milhões de quilotoneladas, uma coisa assim impressionante. Cabe lembrar que os Estados Unidos eles são os maiores consumidores de petróleo do mundo, pressionando regiões como a Arábia Saudita para o fornecimento de combustível, né? Pressionando regiões como a Venezuela geopoliticamente, como o Brasil geopoliticamente, porque tem interesse nessas reservas, né, mais recentes encontradas nessas regiões. Lembramos que a Venezuela, na bacia de Orinoco, tem uma reserva hoje, né, descoberta no mundo, né? E hoje os Estados Unidos eles estão numa situação tão fragilizada diante da crise que um tipo de produto lá que tem crescido muito, que é um combustível fóssil, é o gás de xisto, né? Chamado aí de shale gas, né? Que o xisto, pessoal, para quem não sabe, é uma rocha sedimentar rica em matéria orgânica, que nos momentos onde o petróleo está mais caro, ela é usada para produzir combustíveis derivados, né, parecidos com os que o petróleo faz. Então, é um excelente substitutivo, né? Então, a gente vê que nesse caso, 20% da energia hoje nos Estados Unidos é a base de gás de xisto, muito poluente. Então, energia fóssil aqui, complicado, né? Mais um gol para a Rússia, né? Mas estamos aí tentando o poder do cheeseburger, vamos invocar as forças do steak. Outback comigo, não, Outback é da Austrália, já dei mole, chamei o Deus errado. E aí já denunciou a já derrota. Vai tomar no terceiro agora. Olha só, pessoal, vamos falar agora de pesquisa e desenvolvimento, né? A gente sabe aí, na verdade, que a Rússia ela tem
altos investimentos voltados na produção energética. A gente sabe que, na verdade, é um país, né, que, na verdade, ele precisa, né, se contrapor ao frio que sofre ali. A gente cabe lembrar da área do norte, onde você tem clima subpolar. Então, na verdade, você tem um alto gasto energético, né, para manter essa população aquecida, que em muitos dos casos se entrega a vodka, né? A gente tem também pesquisas aqui voltadas para o ramo da biotecnologia. A Rússia manda muito bem nesse retorno, o que se chama hoje de fábrica global, né, tentando suplantar aí a economia norte-americana, japonesa e chinesa, que também vem aí crescendo de forma assustadora, o que fornece pra gente aqui o 24º lugar nesse patamar. E aí, Thiagão, vai bater de frente? Olha só, agora chamar Donovan. Donovan nem joga mais, né, velho? Gente que jogava FIFA só que tinha um Donovan, eu lembro dele. Gente, 9º maior investidor em P&D no mundo. Lembrando que os Estados Unidos hoje, né, sobrevivem muito das suas chamadas startups, né, que são aquelas novas empresas do ramo de tecnologia, vinculadas ali ao poderoso Vale do Silício, né, que pega a aglomeração urbana de São Francisco, San Diego, com Los Angeles ali no meio, aglomeração de universidades, os tecnopolos, centros de pesquisa, né, você lembra do Facebook, Google, Microsoft, IBM, as grandes empresas do mundo de tecnologia estão vinculadas ao Vale do Silício ali na Califórnia e aos Estados Unidos, né? O que a gente costuma dizer, o japonês produz a tecnologia, mas quem torna essa tecnologia global são os americanos com seus veículos de comunicação, Hollywood, ou seja, é o paraíso estupendo da tecnologia. Ficamos aí com a 9ª posição mundial e vamos diminuir esse prejuízo aí, ó, 2-1. Vamos lá, USA, USA, USA. Viva hambúrguer, vamos lá. Área florestal. Vamos partir agora da área florestal. Pessoal, ficou fácil aqui pra mim. Vou marcar logo o 3º gol preliminar esse Pato Donald, não é isso? Lembrando que a Rússia possui a maior extensão territorial da Terra e isso é muito favorável para ela, até porque você vai ter uma grande floresta de tundra, né? Nós já falamos aqui, mas nessa área... Maldita taiga siberiana! Onde nós vamos ter ali uma alta reserva, né, de coníferas. Então, na verdade, aqui a gente sai na frente, ficou super fácil. Aí você, é bom que a gente frise aqui, que é a maior reserva da Terra. Então, na verdade, o Brasil tem a maior floresta da Terra, que é a floresta equatorial, você chama, né, de floresta amazônica, mas aqui nós vamos ter, em termos de somatório, né, uma forte reserva florestal de 809 milhões de hectares, e aqui nós vamos mandar-lhe um chutaço no gol. Vamos ver se eles defendem, hein, Thiagão? Gente, essa não teve como. Vou ter que declarar aqui a minha inoperância diante disso aqui. É um absurdo. Primeiro que é um país de 17 milhões de quilômetros quadrados, essa tal de Rússia. País grande pra cacete. Ninguém dividiu essa porcaria no meio. Não sei como, né? País gigante. Nós temos aqui uma boa reserva, né, gente? Com 304 milhões de hectares. É bastante para os Estados Unidos, né? Que é um país que é um grande predador florestal ao longo da sua história, né? Mas não deu para ganhar os russos. 3-1, gente. Mas eu vou tentar fazer aqui o meu gol de, como é que chama? Consolação, né? Vou tentar aqui amenizar a dor. Vamos para o PIB per capita, mestre. PIB per capita da Rússia aqui, ó, aqui eu vou falar muito não, que nós estamos saindo com cerca de 15 mil dólares aqui, uma renda per capita que não é tão alta assim, é claro que é maior do que a do Brasil, né? Mas aí já é sacanagem. Nós estamos jogando contra os Estados Unidos. Como é que você defende desses 15 mil dólares aí, Thiagão? Olha só, pessoal, vou até ficar na frente aqui, ó. Desculpa, ó. 53 mil dólares por ano por pessoa, gente. Isso é uma média impressionante, né? Maior média das Américas, né, pessoal? E uma das maiores do mundo, né? Claro que vamos perder para países da Escandinávia, a própria Suíça, que a gente já viu antes, mas é uma média impressionante. Mais um golzinho para os Estados Unidos, mas não deu, gente. Hoje foi 3-2, é bom, ele empatou essa disputa nas oitavas. Tô tentando garantir a minha hegemonia, mas tamo junto aí. Mas valeu, excelente disputa, um abraço. Valeu, galera. Um abraço, fica com a gente.